Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. Estamos agora no capítulo 5, que trata dos espíritos suicidas, e hoje vamos começar aqui na parte que vai tratar sobre o pai e o conscrito. O que é conscrito? É alistado no exército, não é? Ou então recrutado também, recrutado no exército. Então é o pai e o soldado alistado, ou o soldado recrutado. E Kardec nos conta primeiro o contexto, não é? No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Foi recrutado. Por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar. Achando-se por sua posição impossibilitado de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar, a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Olha só, o pai pensou em se matar para que o filho alegasse, então, que seria arrimo de família, não poderia ir para a guerra, e aí estaria liberado do serviço militar e não haveria o risco de ele morrer na guerra. Então, ele seria o filho único de uma viúva, não seria alistado nem recrutado, né, para a guerra. Foi uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. Pulei uma linha, perdão. Foi evocado esse espírito, ele fez isso então, ok? Ele consumou o suicídio para que o seu filho, que havia sido recrutado por sorteio para ir servir no exército, fosse liberado, porque então ele alegaria ser filho único de uma viúva. Então teria que trabalhar para cuidar da mãe. Foi esse espírito evocado um ano depois na Sociedade Espírita de Paris a pedido de uma pessoa que o conhecia e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. E aí é feita a pergunta a São Luís da seguinte forma: quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar? Então, diferente de outros espíritos, aqui se tratando de um suicida, houve esse questionamento a São Luís se seria possível evocar esse espírito. Se eles poderiam, quase que uma permissão, não é? Saber se era permitido que eles evocassem. E São Luís responde sim. Ele ficará mesmo muito feliz porque será um pouco aliviado dos seus sofrimentos, não é? E aí é feita a evocação e o espírito responde: oh, obrigado, eu sofri muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. É justo por quê? Porque era isso que ele queria, não é? Que o filho fosse liberado, e foi. Então ele achou justo pagar o preço que pagou para liberar o filho. E aqui Kardec coloca uma nota. O espírito escreve com grande dificuldade. As letras são irregulares e mal formadas. Depois da palavra mas, ele diz, não é? Obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. Aqui é ele com letra minúscula, deve ser o filho. Mas vamos ver se é mesmo. Então, Kardec diz que o espírito escreve com dificuldade, as letras são irregulares, mal formadas. Depois da palavra mas, se detém, tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos.
pontos, traços, pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pode... então é isto. Eu sofro muito, mas Deus é justo. Deus, então não o que aconteceu é justo, Deus é justo. Ele, Deus, me perdoará. Então é sobre Deus, embora esteja com o E minúsculo. Então é a palavra Deus que fica com esta lacuna, ele não consegue falar Deus. É evidente que é a palavra Deus que ele não pode escrever. Evidente para um Kardec da vida. Eu não achei evidente, mas não sou eu, não é? Ainda bem que está nas mãos de Kardec, não esteve, porque foi brilhante em todo o trabalho da codificação. Mas, questão 2. Preenchei a lacuna que deixastes. Mais essa lacuna. Resposta. Eu sou indigno. Eu sou indigno de falar Deus, não é? 3. Dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar. Mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência? Resposta. A minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. 4. Poderíeis nos descrever a punição que sofreis? Resposta. Sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, ou seja, no corpo, embora não o possua mais, como o amputado que sofre o membro ausente. Então, vejamos, 1 ano depois, o corpo físico ainda não havia se decomposto de todo e ele ainda sofria com essa ligação que ainda fica, não é? Enquanto há todo esse desfazer do corpo físico. 5. A vossa ação teve o vosso filho por único motivo, e não foste solicitado por nenhuma outra causa, ou seja, foi só por isto, para livrá-lo da guerra? Resposta. Só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. 6. Prevedes o fim de vossos sofrimentos? Resposta. Não lhe conheço o fim dos sofrimentos, não é? Mas estou seguro de que esse fim existe, o que me é um alívio. 7. Ainda há pouco, não pudestes escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da vossa punição? Resposta. Eu poderia, com grandes esforços de arrependimento. Ele poderia, mas não faz. Poderia, mas não se acha digno, então não faz. Não fala o nome de Deus. 8. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-lo. Estamos convencidos de que se a isso chegardes, será para vós um alívio. Então, tenta ali o espírito ser estimulado a escrever Deus. O espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trêmulos e muito grossos, e escreveu: Deus é muito bom. 9. Nós vos sabemos reconhecido por vir ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Resposta: sim, se vos apraz, ou seja, se querem fazer isto, então façam, sim. E no 10 é uma pergunta feita a São Luís. Quereis nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do espírito que acabamos de evocar? Resposta.
Esse espírito sofre, e é justo que sofra, porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse em seu favor um motivo louvável, que era o de impedir o seu filho de ir ao encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações, não o puniu senão segundo as suas obras. Aqui temos algumas observações que Kardec faz. À primeira vista, este suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como ato de devotamento paternal. Com efeito é, mas não completamente. Assim como disse o espírito de São Luís, a esse homem faltou a confiança em Deus. Por sua ação, talvez impediu o destino de seu filho de se cumprir. Perdão. Primeiro, não estava certo que este fosse morto na guerra. Não estava certo. Ele viu o futuro? Poderia ou não morrer na guerra o filho. E talvez essa carreira militar deveria dar-lhe oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa. Assim lhe foi tido em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata seu filho na crença que o envia direto ao céu é menos culpada porque fez numa boa intenção? Claro que não, não é? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. Então vamos livrar a religião dos que não são crentes no que acredita a minha. Não justifica. Em princípio, o homem, continuando aqui as observações, em princípio o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque a sua vida lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre-lhe sempre as consequências. Não é? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero. O suicídio mais severamente punível é aquele que se faz baseado no desespero, que não foi o caso desse pai. E tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações, subtrair-se dessas provas é recuar diante da tarefa que se aceitaria às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. É recuar diante da tarefa que se aceitara, foi aceito já antes de reencarnarmos, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. Então, a pessoa recapitula, desiste do que havia se comprometido consigo mesma. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também em tudo o que se faz em conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, não só o suicídio direto, como também o indireto, através dos vícios, não é? Não se pode, conclui então Kardec, dizendo, não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar o seu semelhante. Então, por exemplo, se eu dou a minha vida para salvar alguém, eu não estou me matando, estou salvando a vida de alguém. Não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar seu semelhante. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. Não foi o caso do pai.
Ele tinha intenção de subtrair-se a vida. Em segundo lugar, não há perigo do qual a providência divina não nos possa tirar, se a hora de deixar a terra não chegou. Ah, vou tirá-lo de lá porque ele vai morrer na guerra. Mas quem disse que vai morrer na guerra, não é? Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório. No caso, quando uma pessoa dá a vida por outra, porque é uma abnegação em proveito de outro. E aqui ele indica o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 53, 65, 66 e 67. Então, é isso. Terminamos aqui o caso do pai e do conscrito, que é o recrutado seu filho. Amanhã voltamos com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.